Mariana, declaro aberta essa sessão, dando boas-vindas a todos e convidando os pares a apreciarem a ata da última sessão. Não havendo nada a ser retificado, dou-a por aprovada. Processo 6140, que fez julgamento na pauta do dia de ontem, da relatoria do Dr. Rodrigo Curvo, que votou negando o provimento, acompanhado pelo primeiro vogal, Dr. Marcos, desembargador Pedro Sakamoto e Dr. Flávio Bertin. O quarto vogal, Dr. Ricardo Almeida, pediu vista e solicita, nesse instante, o adiamento para o dia 31 de agosto. É isso? Então, está adiado para o dia 31 de agosto a conclusão do julgamento. Processo 16491, consulta, conduta vedada, agente público, licitação, contratação, gestão municipal, convênio com o governo estadual e federal, ações permitidas durante o período eleitoral, reeleição, terceiro mandato, licença remunerada de servidor público, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, parecer pelo não conhecimento, doutor Paulo Sodré com a palavra. Parecer está mantido. Senhora Presidente, trata-se de consulta eleitoral formulada pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro nos seguintes termos. Aqui foram 3 questionamentos que ele faz, eu vou pedir vênia para não ler, e na sequência a sessão de análise técnico-processual prestou informação acerca dos questionamentos da consulta. Ouvida, a Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo não conhecimento da presente consulta, considerando o início do processo eleitoral. Como já houve a manifestação, foi mantido, né, senhora Presidente? Eu passo a leitura do voto. Eu estou acompanhando a manifestação ministerial. A consulta foi formulada no dia 19, um dia antes do início do processo eleitoral, e nós já estamos durante o processo eleitoral, e a legislação veda, como todos nós sabemos, que durante o processo eleitoral seja respondida a consulta. Por isso eu estou votando pelo não conhecimento em sintonia com o Ministério Público Eleitoral. Todos de acordo? Acordo. Tribunal, por unanimidade, não conhecendo a consulta, nos termos do voto do outro relator e em consonância com o parecer ministerial. Julgamento em bloco a pedido do eminente relator, doutor Paulo César. São eles o 2.3 da pauta, requerente Cleuzijan Neves de Souza. 2.4 da pauta, Gaspar Varadese Simari. 2.5 da pauta, requerente Geralmino Alves Rodrigues. 2.6, requerente Miguel Moreira da Silva. 2.7, requerente Fátima Rodrigues Nunes. 2.8, requerente Fabiano Dalagnol. 2.9, requerente Tomit-se Eiawa. 2.10, requerente Lúcia Moreira dos Santos. Vossa Excelência, com a palavra, doutor Paulo Sodré, parecer, todos são pelo desprovimento do recurso e todos mantidos. Senhora Presidente, eu estarei, como já foi anunciado, em bloco, eu tenho como paradigma o processo 7876, que é o número 5º da pauta. Eu peço a vênia para ler somente o relatório dele, na sequência o voto, obviamente, né? São 8 processos que eu trago em bloco. Trata-se de recurso eleitoral inominado, interposto por Geralmino Alves Rodrigues Neto, contra a sentença da 47ª Zona Eleitoral, que julgou extinta a ação de reconhecimento de filiação partidária do recorrente no Partido Socialista Brasileiro, PSB, de Barra do Garça, ante a litispendência aos autos de código, condenando-o em litigância de má-fé fixada em 2 salários mínimos. Alega o recorrente que, nos autos do processo supracitado, o tribunal determinou a inclusão de seu nome na lista de filiados do Partido Socialista Brasileiro, após negativa do juízo quanto ao pedido de reconsideração contido na ação de filiação diante de novas provas apresentadas.
Aduz ainda que não se encontram presentes os requisitos caracterizadores de litigância de má-fé, previsto no artigo 80 do Código de Processo Civil, nem tampouco quaisquer prejuízos que pudessem caracterizá-la. Requer, ao final, o recebimento e provimento do recurso a fim de excluir da sentença a referida condenação. A Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Já foi mantido o parecer? Ok. Só localizar aqui. De início, esclareço que o recorrente não se insurge contra a extinção do feito pelo reconhecimento da litispendência, mas tão somente por ter sido condenado por litigância de má-fé. Vou abrir um parênteses aqui. Por coincidência, eu fui o relator de um processo que veio. Trataram-se de 8 pessoas que ingressaram com pedido de lista especial, num processo só conjuntamente, em Barra do Garça, na 47ª Zona Eleitoral. O magistrado, então, indeferiu, eles recorreram para cá e eu acabei julgando o processo e o tribunal acabou dando provimento para acatar a inscrição deles no lista especial. Posteriormente, como eu vou ler agora, eles entraram individualmente. Extrai-se da questão em exame que o recorrente, juntamente com outros interessados, em 12 de maio de 2016, ajuizou numa mesma ação, no juízo da 47ª Zona Eleitoral, pedido de reconhecimento de filiação partidária no Partido Socialista Brasileiro, que foi indeferido por aquele juízo em 30 de maio de 2016. Em seguida, aviou recurso também de forma conjunta para desfazimento daquela decisão, o qual foi provido nessa Corte, em sessão de 14 de julho de 2016, transitado em julgado em 4 de agosto de 2016. Posteriormente, em 30 de junho de 2016, de forma individualizada, o recorrente ajuizou a ação idêntica, objeto desses autos, perante o mesmo juízo da 47ª Zona Eleitoral. Portanto, após a adesão de indeferimento do pedido naquela ação conjunta e antes do julgamento do recurso contido nos supracitados autos. Assim, no caso em apreço, o Instituto da Litispendência se apresenta de forma clara, vez que contém a mesma parte, o mesmo pedido e mesma causa de pedir, razão pela qual se revela acertada a decisão que extinguiu a ação de filiação proposta pelo recorrente com base no artigo 485, inciso 5º do Código de Processo Civil. Lembrando, mais uma vez, que o recorrente não se insurge contra a extinção do processo pela litispendência, mas apenas em relação à multa. Contudo, a simples verificação de litispendência não é suficiente para se concluir pela existência de má-fé. Exige-se para sua configuração a comprovação do dolo ou intenção de dano processual. O recorrente figurou no polo ativo do processo, aqui nominado, ajuizada na 47ª Zona Eleitoral, com outros autores e, antes do julgamento do recurso decorrente da sentença proferida naqueles autos, intentou a ação individual no mesmo juízo. Em grau de recurso, o recorrente alega que nessa ação teria apresentado novas provas visando demonstrar os fatos alegados. Observo que não é possível verificar se de fato houve ajuntada nesses autos de novas provas não existentes no processo anterior, dada a impossibilidade de se confrontar os processos, vez que não estão apensos. Mas essa dúvida, no meu sentir, milita em defesa do autor, pois, como é disso, a boa-fé se presume e a má-fé se prova. Ainda que seja questionável, do ponto de vista jurídico, a validade do ajuizamento de uma nova ação, estando em curso outra demanda, é claro, em decorrência do Instituto da Litispendência da coisa julgada, não se pode, de plano, afirmar a existência da má-fé por parte do autor. Entendo que a parte autora, sob o conduto de seu causídico, pode até ter agido de forma precipitada, sem as cautelas necessárias que se espera daqueles que demandam perante o judiciário. Mas, repito, isso por si só, à míngua de outras provas, não significa a existência de litigância de má-fé. Milita ainda em favor do recorrente o fato dele ter ajuizado ambas as ações perante o mesmo juízo, qual seja, o da 47ª Zona Eleitoral. Se eventualmente tivesse distribuído intencionalmente a presente ação individualmente em juízo diverso daquele que conheceu a ação conjunta, poderia sim, em tese, configurar a litigância de má-fé, pois nessa hipótese estaria o autor buscando juízo diverso para obter a pretensão negada pelo juízo prevento.
mas não é o caso dos autos. Improcedente, pois, a arguição de lide temerária que atraía a condenação prevista no artigo 81 do supracitado normativo. Nesse sentido, eu trago jurisprudência, leio apenas a parte em negrito. A configuração da litigância de má-fé exige a comprovação do dolo e a intenção de dano processual, o que não restou caracterizado nos autos. Aqui, precedência do STJ, o TRF da 4ª Região. Na sequência, litigância de má-fé exige a comprovação do dolo e a intenção de dano processual, o que não restou caracterizado nos autos. Sendo certo que a simples verificação de dispendência não é suficiente para se concluir pela existência de má-fé. Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial, dou provimento ao presente recurso para afastar a condenação por litigância de má-fé, imposto ao recorrente Geralmino Alves Rodrigues Neto, mantendo intacta a sentença quanto ao reconhecimento da dispendência. É como voto, senhora presidente. Essa decisão para todos os que já foram anunciados, né? Exatamente. Doutor Rodrigo Curvo, como vota? De acordo com o relator. Doutor Marcos Faleiros. Senhora presidente, acompanho o relator. Desembargador Pedro Sakamoto. Doutor Flávio Bertin. De acordo com o relator, senhora presidente. Doutor Ricardo Almeida. O tribunal, por unanimidade, deu provimento aos recursos nos termos do voto do doutor relator e em dissonância do parecer ministerial. Chama a julgamento o processo 125.068, embargos de declaração e embargos de declaração, prestação de contas de partido político, órgão de direção regional PSB, eleições 2014, embargante Partido Socialista Brasileiro. E o parecer é pelo desprovimento dos embargos. Está mantido o doutor Paulo Sodré com a palavra. Senhora presidente, trata-se de segundos embargos de declaração oposto pelo Partido Social Brasileiro contra o acordo 25487, proferido na sessão plenária de 4 de julho de 2016, que conheceu e negou provimento aos primeiros embargos, cujo eu transcrevo abaixo, peço vênia para não ler. Referidos embargos foram opostos contra o acordo 25442, proferido na sessão plenária de 2 de junho de 2016, que resultou na desaprovação das contas de campanha do embargante em eleições de 2014 e aplicou-lhe sanção de suspensão de recebimento de cotas do fundo partidário pelo período de 1 ano. Alega o recorrente que nos primeiros embargos foram indicados vícios de omissão, obscuridade, cessamento e defesa nos tópicos discriminados na petição, os quais não foram enfrentados, mas apenas refutados, à exceção da omissão relativa à análise da proporcionalidade da sanção. Aponta omissões no julgamento em relação às doações declaradas por candidato como sendo proveniente do PSB, porém desconhecidas por ele, a exemplo das doações realizadas por Marcos Joel Russi e Adilson Américo Machado de Oliveira. Notas fiscais que constariam na base de dados da Justiça Eleitoral, sem que tivessem sido relacionadas na prestação de contas, aos extratos das contas bancárias e às despesas não quitadas. Indica ainda a existência de obscuridade em relação ao tratamento de atraso na abertura da conta bancária pelo partido, presumindo que teria havido movimentação financeira à margem da conta bancária, sem indicar nenhuma situação concreta nesse sentido. Argui também cessamento de defesa na medida em que, no julgamento pela desaprovação das contas de campanha, a Corte considerou como fator determinante a não juntada dos extratos de todas as contas, sem que tivesse sido oportunizado o embargante esclarecer tal fato, argumentando o cabimento da anulação do acordo para conceder prazo para manifestação do prestador de contas. Requer, ao final, pelo acolhimento dos aclaratórios, com o fim de sanar as questões indicadas e aplicar os efeitos infringentes aos mesmos. Ouvida, a Procuradora-Geral Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento dos embargos de declaração nos termos do artigo 275, parágrafo 6 do Código Eleitoral. É o relatório. Foi ratificado o parecer, você pode prosseguir. Conheço dos embargos, pois são tempestivos e atendem aos demais requisitos processuais. No entanto, quanto ao mérito, não merecem acolhimento. Em toda sua argumentação, demonstra resignação em relação ao quanto já decidido quando do julgamento das contas, que remete ao primeiro acordo, e não ao segundo, como seria devido. O embargante havia esses aclaratórios sob o pretexto de, entre aspas, ter a prestação judicial de forma plena e completa, como se ela não tivesse sido prestada, e traz questionamento acerca das irregularidades que embasaram a desaprovação das contas, quais sejam as doações de Marcos Joel Russo e Adilson Américo Machado de Oliveira, as notas fiscais que respaldaram a análise técnica da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria,
os extratos das contas bancárias e as despesas não quitadas, além de arguir cerceamento de defesa em relação à questão dos extratos. Prova disso que destaca aquele, o que ele transcreveu, peço vendo para não ler. Reporta-se, no caso, as doações ofertadas aos candidatos Max Joel Russo e Adilson Américo Machado de Oliveira, as quais foram tratadas especificamente no julgamento da prestação de contas, conforme a hora colaciono. Né? Aqui eu transcrevo a parte negritada. Conforme nossos registros, extrato bancário, esse valor não pertence à nossa prestação de contas. E aqui foi devidamente fundamentado, explicitado, analisado. Então não houve omissão nenhuma. Em relação a este apontamento, complementam no item 16 desses segundos embargos. A primeira omissão de data vênia reside aí, pois os extratos bancários comprovam que os recursos não seriam oriundos do partido embargante e eles não foram analisados para tal fim. Digo eu, não procede essa afirmação, pois consta do julgamento e da prestação de contas o tratamento contra os extratos bancários do embargante, que resultou na seguinte conclusão. Aqui a parte negritada, solicita-se a apresentação do extrato bancário, contra o extrato bancário eletrônico e vem a fundamentação. O requerente só apresentou o extrato bancário da conta corrente e, ao justificar, informou que, entre aspas, para a campanha eleitoral foi utilizada apenas a conta. Enfim, então foi devidamente apreciado e fundamentado. Na espécie, o embargante não promoveu qualquer outro esclarecimento a respeito, como faz agora em sede do segundo dos embargos. Assim, se existe irresignação em relação a esse ponto, não deve ser tratado nessa seara, mas em recurso próprio, não cabendo de rejulgamento da matéria. Nesse sentido, colaciona o resto do Tribunal Superior Eleitoral, apenas a parte negritada. A oposição dos novos declaratórios pressupõe que o suposto vício tenha exigido quando da análise dos primeiros declaratórios. O que ocorre verdadeiramente é a tentativa pela via oblíqua de proceder-se ao rejulgamento da matéria pelo colegiado TSE, pretensão que nos revela cabível nos declaratórios. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não enseja a oposição de embargos, de relatoria do ministro Luiz Fux. Como se não bastasse isso, em relação à mesma questão, o extrato bancário, o embargante ainda alega que houve cessamento de defesa por não ter sido oportunizado o embargante esclarecer tal fato. Ora, as alíneas MN supracitados constam do relatório final e essas se reportam aos itens 5.2 e 5.3 do relatório preliminar, ambos de plena ciência do embargante, que sobre ele se manifestou, dando origem ao apontamento constante do relatório final. As demais omissões e obscuridades indicadas também dizem respeito ao primeiro julgamento. E como consta do parecer ministerial, entre aspas, a oposição do segundo recurso de embargo de declaração é admitida para fim de se questionar a omissão, contradição e obscuridade surgida quando do julgamento dos primeiros embargos, mas não para se questionar eventuais vícios existentes na decisão originária, que já foi devidamente impugnada pelos primeiros embargos de declaração. Posto isso, em sintonia com a manifestação da Procuradoria-Geral Eleitoral, nega o provimento aos segundos embargos, que negou o provimento aos primeiros embargos, assim como ao acórdão mencionado, que desaprovou as contas de campanha da agremiação. Deixo, porém, por hora de declará-los protelatórios. É como voto, senhora presidente. Como vota o doutor Rodrigo Curvo? De acordo com o voto do eminente relator. Doutor Marcos Faleiros. Senhora presidente, acompanho o relator. Desembargador Pedro Sakamoto. Doutor Flávio Bertin. Com o relator, senhora presidente. Doutor Ricardo Almeida. Com o relator, senhor presidente. O Tribunal, por unanimidade, negou o provimento aos embargos nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Terminamos a nossa pauta regulamentar. Parece-me que ontem o doutor Paulo havia pedido a palavra para fazer alguns esclarecimentos. Está com a palavra, doutor Paulo. Senhor presidente, muito obrigado. Na verdade, trata-se da viagem que eu, o doutor Ricardo e não o doutor Flávio, fizemos a semana passada, juntamente com a Janes, pela Escola Judiciária Eleitoral. Teve um encontro muito importante no Tribunal Superior Eleitoral. Só fazendo um pequeno apanhado, assim que assumiu o ministro Gilmar Mendes, quebrando uma tradição do TSE, mudou o regimento e, ao invés de ser nomeado um ministro daquela corte como presidente da escola, foi nomeado um acadêmico, o professor Fábio Quintas, e ele, com outro também professor doutorando, e um assessor especial do ministro Gilmar Mendes, estão responsáveis pela condição da escola. Nós fomos, não só a escola de Mato Grosso, mas como todas as demais escolas, meio desconfiados, né? O evento foi muito bom, foi um evento de encontro da escola do TSE com as demais escolas já existentes, num ato de humildade, reconhecendo a experiência de todas as escolas,
foi uma tentativa de se aproximar, e lá nós trabalhamos em grupo, foram divididos em 3 grupos, o trabalho completo virá depois, mas nós julgamos que foi um marco na escola, uma proposta bem interessante. Foi discutido a questão da cidadania, e aí diria que foi universalizado práticas como a da escola aqui de Mato Grosso, já há mais de 10 anos, do projeto Eleitor do Futuro. E a ideia é encampar, a ideia na verdade desse encontro é fazer um planejamento bastante prático para os próximos 2 anos. Nós temos metas concretas e padronizar, sem engessar todas as escolas, para que nós temos hoje 3 grandes escolas, que é a de Minas Gerais, do Paraná e de Santa Catarina, que estão um pouco à frente. E tem escolas como de São Paulo que praticamente não tem um trabalho, embora São Paulo tenha uma grande estrutura. E tem escola de médio porte como é a nossa. A ideia, na verdade, dada a importância da escola, é parametrizar para que todos nós possamos desenvolver de forma conjunta, né? Então, no grupo de cidadania, um dos pontos mais importantes foi esse. No grupo do qual eu participei, que foi capacitação, discutiu-se muito, e é uma inovação até polêmica, que está sendo analisada, a possibilidade de se tornar obrigatório, quando o juiz estiver fora da jurisdição eleitoral por mais de 4 anos, seja assim que ele assumir pela primeira vez a jurisdição eleitoral, ou estiver por mais fora de 4 anos, a obrigatoriedade de ele fazer uma reciclagem para um curso a EAD, né? Só pegou a questão da obrigatoriedade, mas o TSE vai analisar essa questão. A ideia é manter-se essa reciclagem. Também a Escola de São Paulo tem um trabalho muito bom de EAD. Propôs-se que a Escola Magistratura Paulista já faz esse curso presencial e à distância abrisse para todas as demais escolas, para que a gente pudesse uniformizar um curso muito bom deles, né? E um projeto muito interessante que é uma pauta mínima pedagógica para todas as escolas, para que a gente tivesse uma assessoria pedagógica, para que a gente de fato fizesse com que as escolas funcionassem a cada 3 meses, tenha atividade, e assim de fato a escola possa desenvolver não só a gestão de conhecimento dos servidores e dos juízes, interrelacionando com a sociedade. E no tópico que o doutor Ricardo participou, e certamente ele fará depois uma contribuição a respeito disso, o que mais me chamou a atenção foi a criação das jornadas de direito eleitoral, já comum na Justiça Estadual, já comum na Justiça Federal, já comum na Justiça do Trabalho, em que se possa estabelecer enunciados, né? E também a consolidação da revista do TSE, que está sendo lançada agora, aproximando-se com as revistas estaduais, sem uma concorrer com a outra, para que a gente possa ter o Qualis, que é a qualificação máxima da escola, da revista. Então, de forma que nós ficamos bastante satisfeitos. Tem alguns pontos que estão estrangulados ainda. A questão da expansão, da reestruturação da escola, o projeto não foi para frente, que seria encaminhado para o Congresso Nacional, não foi para frente, e a questão orçamentária, que é uma coisa que atinge a todos, né? A todos. E ficou de ser analisado, tem-se a conclusão que para as escolas funcionarem tem que ter uma reestruturação. O problema é saber como fazer essa reestruturação, porque o cobertor é pequeno. Mas a boa vontade, eles sabem que estão com data de validade vencida, né? Porque a gestão é muito rápida, tal qual da senhora, Vossa Excelência. Então, o Gilmar Mendes quer, na fala do Dr. Fábio Quintas, fazer um processo célere de parceria com as escolas para que a gente possa crescer e disseminar e padronizar. De forma que eu, pessoalmente, acho que é essa mesma opinião do Dr. Ricardo, saí bastante feliz com o resultado. Traremos depois, de forma pormenorizada, os resultados desse trabalho. E eu quero aqui franquear a palavra ao Dr. Ricardo para que passe para nós as suas impressões. Na realidade, senhora presidente, eu quero endossar as palavras do eminente Dr. Paulo. Ele conseguiu sintetizar de forma bastante fiel ao que nós vivenciamos lá em Brasília. E o tom, eu acho que do evento foi exatamente esse. Foi a marca do evento foi que realmente foi coletado de uma forma bem democrática a experiência de todas as escolas eleitorais judiciárias eleitorais do país. Nós temos escolas como a de Santa Catarina, a do Paraná, do Espírito Santo, que estão assim bastante avançadas. Temos outras como a nossa, por exemplo, que não deixa a desejar em nada, mas evidente que eles estão em alguns passos na frente em relação à estrutura, em alguns aspectos.
Mas todos tiveram a contribuir. Realmente nos surpreendeu. Nós achávamos que pelo fato da direção do Dr. Fábio Quintas, pelo fato de ser de fora, poderia não atender talvez aos interesses da escola, mas se mostraram um processo extremamente democrático, né? E disseram que o ministro Gilmar está no pé deles para que implemente o mais breve possível as metas que eles traçaram lá. Convidamos o Dr. Fábio Quintas para vir para o Mato Grosso em breve, né? Ele aceitou. Disse que aceitou o convite. Estava lá também o desembargador Kepping, que é presidente do CODERJ, que é presidente do CODERJ, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que inclusive nos visitou aqui o ano passado, né? Que ele teve. Estava o desembargador Mário Ferraz, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo também. Enfim, foi um grande evento e de bastante enriquecedor para todos nós. E não posso deixar de agradecer ao Dr. Paulo, mas principalmente à presidência dessa casa, que permitiu o vice-diretor estar presente num evento como esse, que realmente foi muito engrandecedor. Muito obrigado. É uma satisfação muito grande saber que a viagem foi bastante proveitosa e que os senhores pudessem ter um entrosamento grande com essa escola do Paraná. Ela é muito bem estruturada, sem né? dúvida. Estive lá e o Dr. Kepping, que é o diretor da escola, também é presidente, né, do tribunal. Ele acumula funções e é uma escola em termos de estrutura física, bastante estruturada. Mas, no mais, eu quero agradecer a todos e dizer que a escola pode contar sempre com o apoio da presidência desse tribunal, embora modestamente, porque, como dito pelo Dr. Paulo, o cobertor é curto, cobre a cabeça, descobre o pé, descobre a cabeça. Né? Mas naquilo que pudermos colaborar, obviamente estaremos colaborando para o engrandecimento de todos os operadores do direito. No mais, eu quero agradecer a todos. Doutor Presidente, só um minutinho. Eu gostaria de dirigir essa corte que ontem, no período da tarde, por acaso eu assisti uma sessão online do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe e, primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui, parabenizar aqui a equipe de TI do TRE Mato Grosso pelo excelente trabalho que tem fazendo aqui, principalmente com o iPlenum, que fornece uma ajuda muito grande, não só para os julgadores, como para a sociedade e os operadores de direito em geral. Só que, percebendo o funcionamento do iPlenum do TRE de Sergipe, é impressionante a atualização dele, não só o design, como a forma de funcionamento desse sistema, que parece praticamente você não precisa se dirigir ao tribunal para poder participar ativamente das sessões. Então, eu fiquei convicto daí de que essa versão do iPlenum ela tem uma maior excelência, não só para os julgadores, como também para a sociedade. E aqui eu vejo uma sugestão, se há a possibilidade da equipe de TI do TRE Mato Grosso reunir condições para, durante esse período eleitoral, fazer uma atualização do iPlenum para que seja próximo àquilo ao iPlenum que funciona lá no Tribunal de Sergipe. Desculpa a intromissão, é apenas para melhorar os serviços eleitorais e também, não só para a sociedade, como também para nós, os julgadores. Obrigado, senhor presidente. De forma nenhuma intromissão, é uma contribuição de Vossa Excelência. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.